Bem, colegas, depois de mais um intervalo, vamos voltar aqui à nossa teoria freudiana sobre os conceitos básicos, né? Então, nós paramos exatamente na parte anterior, né? No nosso módulo anterior, nós paramos no início da nossa teoria estrutural. Então, como eu disse, a teoria estrutural foi desenvolvida por Freud a partir de 1920, porque ele percebia que muitas coisas na clínica, e lembrando que a psicanálise é a teoria de uma prática, não eram bem explicadas. Então, em 1920, ele escreveu um texto chamado Além do Princípio do Prazer, e nesse texto ele cria então a sua segunda tópica, né, chamada de teoria estrutural, em que ele também cria três partes, né? O isso, o eu e o supereu. O isso, né, que é o que antes, né, ele estava chamado de id, né, na tradução do inglês para o português. Então, na nova tradução, passou a ser chamado como o Freud chamava, né, em alemão, mas em português a tradução correta é isso. E o isso, ele é originário, né, origina dentro do isso duas energias, uma agressiva, pulsões de morte, e outra sexual, né, que ele chamou também de libido, que são as pulsões de vida. Muitas vezes as pessoas se enganam, né, achando que as pulsões de morte são coisas ruins, mas só por causa da agressividade, né, que existe nas pulsões de morte é que nós somos capazes de resolver problemas. Porque se nós tivéssemos sob domínio apenas das pulsões de vida, né, nós ficaríamos apáticos, né, apenas aproveitando, sentindo o prazer. Eu sempre gosto de fazer uma comparação. Quando a pessoa ela se vicia em maconha, ela desenvolve o que se chama de síndrome motivacional, né? Ela não tem motivação e ela está sempre numa boa, né? Que nós chamamos aqui de maresia. Então, as pulsões de vida, elas são necessárias porque elas nos dão a sensação de prazer e isso acaba sempre acarretando o carregamento das energias emocionais. Mas nós só somos produtivos justamente por causa dessas pulsões de morte, por causa dessa agressividade. Não devemos confundir violência com agressividade, né? A violência já é uma passagem ao ato, como nós chamamos em psicanálise, né? E a agressividade é um estado nosso que nos leva em direção à resolução de situações, de problemas, de reagir a ameaças e por aí vai. Na teoria estrutural, nós também temos, né, o supereu, que tem a função de sensor, protetor e salvador em relação ao eu, né, ao ego, que torna o ego socialmente responsável. Mais adiante, já no trabalho de Jacques Lacan, nós vamos ver que esse supereu ele tem duas dimensões, né? Uma dimensão como socialmente responsável e outra dimensão em que ele se torna um feroz, né, e sádico censor do eu, fazendo com que o eu sofra muito. Então, esse supereu, na teoria estrutural, ele tem apenas o papel de ser
de a responsabilidade social. Mas depois nós vamos descobrir que também ele tem uma dimensão que é uma dimensão muito maléfica e muitas vezes é o responsável pela sensação de culpa que o sujeito tem, né? Então, quanto mais agressivo se torna esse super-eu, maior é a sensação de culpa. E a pessoa que tem sensação de culpa, então, ela vai buscar uma punição. E o eu, que é a parte executiva da nossa personalidade. Na teoria estrutural, voltando a falar no isso, né, é a fonte de energia psíquica e é formado pelas pulsões, né, tanto as pulsões de vida quanto as pulsões de morte, e também por desejos inconscientes, né? Aqui é uma questão interessante de nós colocarmos que nem tudo o que nós desejamos, nós queremos, e nem tudo que nós queremos, nós desejamos. Então, são duas coisas diferentes. Os desejos, eles vêm sempre do nosso inconsciente, enquanto o querer vem do nosso consciente e também vem a partir das exigências do super-eu. A sua interação, isto é, o isso, com as outras instâncias, geralmente é conflituosa. E é a partir dessa colocação que Lacan desenvolve o outro aspecto, né, do super-eu, né? E por que ela é conflituosa? Porque o eu, sobre o imperativo do super-eu e as exigências da realidade, tem que avaliar e controlar os impulsos do isso, permitindo sua satisfação, adiando-a ou inibindo-a totalmente, né? Então, essa relação, nós vamos ver que, na prática, na maioria das vezes, né, ela é muito mais conflituosa do que simplesmente o papel de responsabilidade social, né? Como é que se forma o supereu ou superego na tradução antiga, né? Começa no complexo de Édipo pela renúncia dos desejos edipianos, que são ao mesmo tempo amorosos e hostis. Então, isso nós vamos dar uma passagem um pouco mais profunda quando nós falarmos sobre a sexualidade complexo de Édipo. A hostilidade da criança voltada para si mesma, né? Então, isso também contribui para a formação do super-eu e, posteriormente, influências e exigências sociais, morais, educacionais e culturais. Então, quais são as funções do super-eu? Autoobservação, consciência moral e um ideal, a criação de um ideal, o que resulta, não é, em sentimentos de inferioridade quando esses ideais, que normalmente vêm do outro, né, do grande outro, como Lacan chama, quando esses ideais não são atingidos, né? O eu é o campo adequado de observação e constitui-se no meio pela qual podemos observar as duas outras instituições, o super-eu e o isso. O eu está capacitado para observar, pensar, recordar e julgar, funções que serão perdidas no estado de ansiedade, né? Então, quando o paciente chega no consultório, durante as entrevistas preliminares, nós tomamos bastante cuidado para poder analisar como é que as funções do eu estão funcionando, né? Se todas as funções do eu estão preservadas, se algumas, né, tem algum déficit, a quantidade desse déficit, então é através do eu que nós podemos observar, né, as outras duas instituições, o isso
e o supereu. O eu trabalha seletivamente na recepção das percepções e também dá a que os impulsos ganhem motilidade, né? Então, por exemplo, o processo de motivação, né? O processo de atenção, de foco, de concentração, tudo isso é um processo desenvolvido pelo eu, que, como eu já disse antes, é o nosso executivo da nossa personalidade, né? Ele funciona pelo princípio da realidade ou também chamado processo secundário. Lembrando que o isso, ele funciona pelo processo primário, né? Pela busca do prazer ou a fuga do desprazer. O eu também trabalha como um aparelho inibidor, o que controla a posição do organismo, né, do mundo, do indivíduo, do sujeito, no mundo interior. Aqui nós temos, né, também um diagrama que nós encontramos lá no livro do Nasio, O Prazer de Ver Freud. Nós podemos aqui perceber, então, o funcionamento psíquico de uma forma mais ampla, né? Então, aqui nós temos, né, as fontes das pulsões, que nós sabemos, né, que são as zonas erógenas. Nós temos, no deslocamento em busca da satisfação dessas pulsões, nós temos o mecanismo de condensação. Então, várias imagens, vários pensamentos, né, são acoplados, né, nessa energia, né, nessa energia que vai buscar descarga, e nós também temos um processo de deslocamento, né, que então vai criar uma sensação de tensão que vai, à medida que essa tensão aumenta, vai criando uma sensação de desprazer. Quando essa energia, essa pulsão, encontra a barra de recalcamento, nós temos, então, uma parte da pulsão que retorna, né, realimentando todo o sistema inconsciente. Então, isso aqui é a parte de dentro do sujeito, e a parte, né, que sai, que consegue vencer a barreira do recalcamento, o que ele faz, né? Ele entra em função do eu, né, que tem uma parte pré-consciente e a outra parte consciente. Então, nós temos o princípio da realidade, temos as formações do inconsciente, que é um prazer parcial e substitutivo. Nós temos uma outra coisa muito importante, que é a atividade intelectual, né, que é o prazer moderado, e a descarga completa, que seria o ideal, aquilo que a pulsão busca, é o prazer absoluto, que é impossível, né? Então, observem que nós temos o mundo exterior e o eu, o supereu, né? E o isso. Então, nós temos isso tudo dentro de nós. Então, nós temos a parte interna e a parte externa. É bom, mesmo que nós estejamos falando, né, de Freud, é bom nós começarmos a entender algumas coisas, né? E que Lacan, justamente a partir do estudo da linguística, que será um outro módulo nosso, né? A linguística na psicanálise, ele colocou, né, alguns pressupostos interessantíssimos e que vieram fazer com que a clínica da psicanálise fosse uma clínica muito mais eficaz, até porque hoje, né, as neuroses que nós vivemos não são as mesmas neuroses da época de Freud, porque na época de Freud
os sujeitos viviam numa era vitoriana de total repressão sexual. E hoje nós vivemos na era dos excessos, né? Então, os limites, muitas vezes, nos dias de hoje, eles são excedidos ou praticamente não existem, né? Então, o Lacan disse que o ser humano, ao ser inserido no universo da linguagem, né, a natureza ela é deturpada, né? Ela é pervertida no sentido positivo da palavra perversão. E ela é substituída, então, pela cultura, né? Então, nós podemos observar que os dois mecanismos, né, de sobrevivência que os animais têm, que são os instintos sexuais e os instintos de sobrevivência, nos seres humanos, eles estão deturpados, né? E nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Então, segundo Lacan, a linguagem determina o sentido e gera as estruturas da mente, né? De forma que o inconsciente não é uma coisa nem um lugar, e, ao mesmo tempo em que a linguagem é estruturante do inconsciente, esse também é estruturado como uma linguagem. Então, é muito interessante, né? Porque essas observações, essas descobertas, vamos dizer assim, do Lacan, vieram dar à teoria freudiana todo um sentido, né, que faz com que a psicanálise, a cada mudança da sociedade, ela também mude na sua percepção e na sua clínica, né? Então, a linguagem ela é constituída, né, de significantes e significados. E, no mínimo, 2 significantes são necessários para que haja um significado. Então, como nós sabemos, né, que, na realidade, a maioria dos nossos sintomas estão ligados aos nossos traumas, que são conceitos que nós adquirimos através das nossas fantasias, dos acontecimentos da nossa infância, então isso torna a clínica muito mais maleável, né? Então, o Lacan diz que, igual à estrutura gramatical do sonho, também a linguagem, primordialmente, não está constituída por palavras, mas sim por imagens, como se fossem hieróglifos a serem decifrados. Então, o que é pensar, né? Pensar é formar imagens, né? Se eu penso, por exemplo, nos meus netos, imediatamente, né, na minha mente surge a imagem, né, de uma menina de 9 anos, muito carinhosa, muito meiga, e também de um menino de 3 anos, né, loirinho, sempre com os olhos curiosos, procurando descobrir as coisas. Então, observem que, na realidade, o pensamento, né, os nossos pensamentos, eles são formados por o quê? Por imagens, né? Então, a definição, por exemplo, de significante é a imagem acústica do som. Então, é muito interessante, nós vamos ver isso de mais profundidade quando tivermos o nosso módulo, né, que é a psicanálise e linguística. Bem, e aqui é importante, aquilo que eu disse que eu ia aprofundar um pouquinho mais, é fazermos a distinção entre instinto e pulsão. O instinto é o esquema de comportamento herdado próprio de uma espécie animal que pouco varia de um indivíduo para o outro, que se desenrola segundo sequência temporal pouco suscetível de alteração, que parece corresponder a uma finalidade, né? Então, os animais, os mamíferos, né, em estado de natureza, eles possuem 2 instintos. O instinto de sobrevivência, né, que é a busca de satisfazer a necessidade de fome e de sede,
e o instinto de sobrevivência da espécie, que é o instinto sexual. Então, observem que, por exemplo, um leão em estado de natureza na África, por mais sede que ele esteja, se nós colocarmos ali um balde de Coca-Cola geladinha, ele vai cheirar, e apesar da sede, ele não vai beber a Coca-Cola. Por quê? Porque a programação biológica dele faz com que ele só consiga matar a sua sede, isto é, fazer instintivamente beber aquela água, se for água. Mas se for Coca-Cola, for cerveja, né, for vinho, qualquer outra bebida, ele simplesmente vai cheirar e, apesar da sede, não vai beber aquele líquido, né? Assim também que o instinto sexual dos animais, dos mamíferos, só surge quando as fêmeas da espécie estão no cio. E quando elas estão no cio, elas são copuladas pelo macho de forma indistinta, sejam mãe, irmã, avó, tia, né? Então, toda fêmea serve para o macho e todo macho serve para a fêmea. Então, não existe nenhuma, vamos dizer assim, perversão na natureza nessas relações que nós humanos poderíamos chamar de incestuosas, né? Então, isso é o que ocorre com o instinto. Observe que no ser humano esses instintos eles são deturpados porque nós estamos imersos na linguagem, no mundo da fala, né? Então, os instintos, ao serem pervertidos, passaram a ser chamados de pulsão, Trieb, né? O termo usado em alemão por Freud. Então, é um processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, carga energética, né? Um fator de motricidade, de movimento, que faz o organismo tender para um objetivo, né? Então, a definição que Freud nos deu de pulsão é um fenômeno biológico que possui representantes psíquicos, que são os impulsos, tendências, desejos e fantasias inconscientes. E estes representantes psíquicos estão afetiva e efetivamente ligados entre si. Observe, né, que o instinto sexual, né, ou vamos falar nas pulsões sexuais do ser humano, né, ele não se manifesta apenas, a pulsão sexual não se manifesta apenas quando as fêmeas da nossa espécie, né, as nossas mulheres, estão no cio, mas sempre que há uma fantasia nossa, né, no homem, nós estamos prontos para fazer sexo, né? Assim como as mulheres, isso ocorre, mas ocorre um pouco diferente do que ocorre em nós, né? A pulsão sexual da grande maioria das mulheres se manifesta a partir de uma fantasia de admiração por aquele homem, né? E também as fantasias românticas, né? Então, dificilmente nós temos a sexualidade das mulheres parecida ou semelhante com a sexualidade dos homens. Então, vamos falar das fontes da pulsão, né? Que são as zonas erógenas, né? São regiões do nosso corpo que têm um revestimento cutâneo mucoso suscetível de se tornar sede de uma excitação. Pulsões parciais, né, podem investir no lugar do corpo, como o olhar, né? Então, hoje, observe que nós, homens, né, nós nos excitamos sexualmente por olhar, né, o corpo de uma mulher, e aí, na nossa patologia, né, muitas vezes, que a pessoa desenvolve nessa questão
do olhar, nós temos pessoas que estão viciadas em pornografia, né? Nós temos outra zona erógena, que é a boca, né? Então, muitas vezes, né, nas patologias, nós mentimos, né, nós fofocamos, nós levantamos, né, conceitos sobre outras pessoas de forma errônea e de forma prejudiciais a essas pessoas. Nós também temos uma outra zona erógena, que é o ânus. Então, aí é responsável, né? Essa pulsão anal, ela é responsável pelo quê? Pelo nosso relacionamento com as coisas e também com as pessoas, né? Então, observem que uma patologia é o que nós chamamos de transtorno obsessivo compulsivo, que, infelizmente, hoje, a maioria dos médicos trata com medicamento, quando, na realidade, né, o processo emocional de uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo não é levado em conta. E outro aspecto, né, é o da voz, do som. Então, aqueles que gostam, como eu, de escutar uma boa música, né? Então, nesse momento, nós estamos satisfazendo essa pulsão da voz, né? Que nos leva a apreciar ou não os sons. Então, podemos aqui dizer que as pulsões orais, né, elas nos ajudam, buscam a satisfação nos alimentos, no beijar, no chupar, no falar. Tem pessoas que falam compulsivamente, né, que não param de falar, falam o tempo inteiro, pessoas que murmuram. Então, tudo isso, né, são satisfações que a pulsão oral encontra para agir, né, no mundo exterior, né? As pulsões anais, né, o apego a determinados objetos, né, compulsão por ter coisas, né, busca de controle de outros seres humanos. Então, são características da satisfação das pulsões anais, né? A pulsão SPOP, a apreciação de pinturas, esculturas, né, belezas, e por aí vai. E a voz, como eu disse ontem, é responsável justamente pela satisfação através dos sons, né? Então, essa pulsão se manifesta primeiro através dos afetos, né? Aquilo que a psicologia chama de emoções e de sentimentos. A psicanálise reúne tudo e chama isso tudo de afeto, porque eles afetam o sujeito através das imagens, né? E principalmente, né, através da linguagem. Então, a pulsão, ela age sempre como uma força constante, ela está sempre buscando uma satisfação, né? É aquilo que a gente chama de compulsão à repetição. Então, a compulsão à repetição é a ação constante da pulsão buscando um processo de satisfação que é sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, a compulsão por comprar coisas, né? Então, é a pulsão anal que está satisfazendo justamente através da compra de objetos. Então, nós temos aqui um grafo da pulsão, né? Esse grafo da pulsão foi criado pelo Lacan, pelo Jacques Lacan, e nós temos aqui, né, a pulsão, esse movimento aqui, que é o movimento da pulsão, zonas erógenas, a origem, que são essas aqui, e busca uma satisfação. E este vazio, né, a nossa fantasia, faz com que se busque, né, no mundo exterior, naquilo que o Lacan chama do campo do outro, e que depois ele vem chamar também de objeto A. Então, ele busca, através do desejo, uma forma de preencher
este vazio e que isso nunca será possível o preenchimento completo. Então, isso é responsável pela criação dos nossos desejos e que faz com que a gente, então, busque, né, outras coisas no mercado, no mundo, né? Então, os desejos são os que nos levam para frente. E agora, né, nós estamos prontos para ver o segundo fundamento, que é a importância da sexualidade e do complexo de Édipo. Mas aqui também nós vamos fazer uma pausa e vamos retornar mais tarde.